Sejam bem-vindos ao canal Conheça Seu Mac. Meu nome é Felipe Moraes, seu especialista em Apple. E hoje eu estou aqui para falar para vocês como se preparar para atualizar o Mac. Parou! Você não se inscreveu no nosso canal ainda? Como assim? Você tem Mac e não está inscrito aqui? Se inscreve no canal para não perder nenhuma dica sobre o seu Mac. Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui antes da WWDC 2025. Para quem não sabe, a WWDC é o evento que a Apple faz anualmente com os desenvolvedores. E nesse evento é quando ela lança todos os sistemas que vão vir por aí. Normalmente o lançamento oficial fica lá para agosto, setembro, mas o anúncio é feito agora em meados de junho, que é o que está acontecendo agora. Então provavelmente vocês vão ver falar muito dos próximos sistemas que estão vindo aí. E nada mais importante do que você saber como preparar o seu Mac para essa atualização. Esse ano provavelmente a gente vai ter um sistema operacional que vai limitar ainda mais as atualizações de Mac antes de 2020. Então, se o seu Mac é pós 2020 já com Apple Silicon, que são os processadores M1, M2, M3, saiba que você vai receber essa atualização. Agora, se o seu Mac é 2019 para trás, talvez você já não tenha essa atualização disponível para você. Mas é super importante vocês saberem como se preparar para qualquer atualização que seja. Inclusive, o que eu vou falar aqui vale muito lá para o iPhone, vale para o iPad, vale para todos os dispositivos, tá bom? São conteúdos que funcionam para todos os dispositivos Apple, beleza? Primeiro item, backup, né? Esse é bem óbvio, mas é sempre importante reforçar com vocês. Faça backup dos seus arquivos antes de qualquer atualização. Aí você pode me perguntar assim, Felipe, mas eu não tenho backup de nada. Mas calma, se você viu o nosso vídeo passado, onde eu falei sobre nuvens, se você não viu ainda, para esse aqui, vai lá, porque é legal, viu? Se você já usa em nuvem, saiba que você já tem meio que um backup. Meio que não, né? Se você usa a nuvem corretamente, eu falei com vocês do iCloud Drive, e ele está configurado com todos os seus arquivos, principais arquivos, já salvos lá, fique tranquilo, que essa atualização, ela tende a funcionar perfeitamente, sem você precisar fazer um backup externo. Mas, aí, como um profissional de suporte, quero falar para vocês que é sempre bom fazer um backup além da nuvem. Se você não tiver condição de fazer, a nuvem já te resguarda de muita coisa. Então você pode ficar um pouco mais tranquilo. Mas o ideal mesmo é que você faça um backup. E eu vou te mostrar agora na tela do Mac como você vai fazer. Para isso, você vai precisar apenas de um HD externo, SSD externo, qualquer tipo de armazenamento grande, maior do que o armazenamento do seu computador, externo, para que você consiga fazer. Tem muita gente ainda que tem Mac mais antigo um pouco, igual esses dois carinhas que vocês estão vendo aqui, que às vezes tem mais de um HD dentro do computador. Tinha como fazer isso antigamente, tá, pessoal? Assim, 2015, 14 para trás, você poderia fazer isso. Depois dessa época, já não tem como mais. Então, se você usa dentro do computador, eu te sugiro um HD externo mesmo assim. Acho que o armazenamento externo para backup ele é super importante. Lembrando que esse backup aqui é um backup de segurança. Não vou ensinar vocês aqui a fazer uma instalação limpa, formatando agora. Eu quero só que vocês se previnam fazendo um backup. Então, de posse do HD externo, vou esperar vocês correrem lá e pegar, brincadeira. Vou deixar aqui gravadinho, vocês veem a hora que vocês forem atualizar. E o passo a passo é super tranquilo. Vamos lá? Ah, pessoal, e se ficar alguma dúvida sobre dispositivos, eu fiz um vídeo super legal aqui explicando como eles funcionam no Mac. Clica aqui no card e vai lá ver que vai te ajudar, beleza? Vamos para a tela do Mac. Bom, já conectei o HD para fazer o backup e quando vocês conectam um HD limpo e vão escolher para fazer backup, o próprio sistema te ajuda. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como formatar HDs, pendrives e tudo mais, e como eles funcionam mais a fundo no Mac, comenta aqui embaixo e quem sabe eu não faço um vídeo mostrando para vocês como fazer isso usando um aplicativo muito legal no Mac, beleza? Mas para backup, você vai simplesmente conectar o HD, de preferência que o HD inteiro sirva para backup, que aí você pode fazer só um passo, que é o que eu vou mostrar para vocês, e pronto, acabou. Com o HD conectado, vocês vão em Ajustes ou Preferências do sistema. No meu caso aqui vai ser em geral, mas se o seu computador tiver com um sistema um pouco mais antigo, você pode procurar diretamente pelo Time Machine. Igual eu já falei para vocês em outro vídeo.
bateu a dúvida no local, não está conseguindo achar, digita o nome aqui diretamente na busca e você vai conseguir localizar. Então eu vou aqui em Time Machine. O Time Machine, ele é o backup oficial do Mac. Ele tem esse nome de máquina do tempo porque se você quiser fazer backup do seu Mac constantemente, basta deixar um HD externo conectado, ele vai fazer backup de hora em hora, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, enquanto você estiver com o HD conectado. Ó, fiquem tranquilos que depois eu vou fazer um vídeo para vocês sobre o Time Machine, porque apesar de não ser um recurso tão usual mais, porque a gente usa muita nuvem e tudo mais, acaba não precisando desse backup formal, mas é um recurso que é sempre bom conhecer, porque numa emergência você consegue fazer um backup super fácil, igual eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então olha só, na página do Time Machine, você vai apertar aqui no mais e vai escolher qual disco que você quer para backup. Selecionou aqui o disco que você já tem, você vai apertar em configurar disco. Você pode optar por uma criptografia do backup. Se você optar por essa criptografia, saiba que o backup vai ser um pouco mais lento e que não pode esquecer essa senha de jeito nenhum. Combinado? Eu não gosto muito, eu acho que fica mais lento e não tem tanta informação assim importantíssima. Eu desabilito e aperto OK. Importante vocês notarem que se o HD de vocês tiver algum arquivo, nessa hora aqui ele vai te perguntar se pode formatar o HD, tá? Então o ideal é sempre você escolher um HD somente para isso. E de preferência maior do que o HD do computador. Então no meu caso aqui tem 250 ou 512 do computador, estou usando um HD de 1 TB. Pronto. Se o seu HD já tiver com esse símbolozinho aqui desse relógio, significa que ele está configurado para o Time Machine e você pode configurar aqui em opções a maneira que você quer que esse backup aconteça. Por exemplo, eu vou colocar automaticamente todos os dias, a cada semana, a cada hora, vou colocar todo dia. Vou dar um OK. Posso escolher se eu quero fazer backup durante o uso da bateria. Não aconselho, porque pode gastar a bateria toda, tá? E aqui embaixo você pode escolher o que você não quer fazer backup. Então, se tem alguma pasta que é muito pesada e esses arquivos não são importantes, basta você excluí-los do backup aqui. Mas isso eu vou falar para vocês mais no vídeo sobre o Time Machine. Apertou OK, ele vai te dar aqui, aguardando o próximo backup e vai fazer diariamente. Então, essa é a primeira medida que você tem que fazer para preparar o seu Mac para uma atualização. Beleza? Agora vamos à segunda etapa da preparação, que é ver se o seu computador tem armazenamento disponível, tá bom? Então, o ideal em várias atualizações de macOS, de todo esse tempo que eu presto suporte aos usuários Apple, é que os sistemas, eles cada vez mais precisam de mais espaço disponível. Não quer dizer que eles ocupem mais espaço, mas eles precisam de um espaço hábil para poder instalar, fazer as configurações, as etapas que eles precisam, beleza? Então, vamos lá para a tela do Mac que eu vou te mostrar. Super simples. Então, ó, você vai vir aqui na maçãzinha, sobre este Mac. Se o seu computador for mais recente, igual o meu, você vai apertar em mais informações. Se não, você vai ter uma parte em cima da janela que vai aparecer, que já é escrito armazenamento. Então, nesse caso aqui, eu vou clicar em mais informações e vou vir até a parte de armazenamento. Nesse caso aqui, o ideal para você ter uma atualização com sucesso, sem problemas, sem dor de cabeça, é no mínimo 50 GB. Então, se você tem menos de 50 GB, ele até vai atualizar, mas eu te falo que não é o melhor dos mundos, tá? Menos de 30 eu já sei que alguns sistemas ele nem atualiza, principalmente se for uma virada de sistema. Por exemplo, estou aqui no macOS Sequoia, que é o macOS 15. Se você for atualizar, por exemplo, para o macOS 16, que a gente não sabe o nome ainda, essa atualização ela vai requerer pelo menos 28 ou 32 GB disponíveis, se eu não me engano. Então, toda virada de sistema, você precisa de um armazenamento maior. Eu vou te falar, nesses anos de experiência, 50 GB você atualiza super bem o seu Mac. Se ele tiver com menos de 50 GB, você já pode vir aqui direto nos ajustes de armazenamento e já conferir o que está ocupando mais espaço e fazer aquela limpa que você pode fazer no seu Mac para que ele fique tranquilo para essa atualização. Beleza? Ó, a terceira etapa é uma dica super importante que só quem ficou até o fim do vídeo vai conhecer. E aí eu quero que você comenta aqui embaixo assim: eu sei o segredo da atualização.
Combinado? Quero ver se você está vendo até o final. Então, o segredo da atualização é o seguinte: sempre que surgir um novo sistema, calma na atualização. Por exemplo, mostrei para vocês agora que eu estou na versão 15.5. Vai ter o lançamento na próxima semana da versão 16. Então eles vão anunciar, daqui 2 meses, 3 meses fica disponível para atualização. Quando sai a versão 16.0, qualquer versão nova, 0.0, espera um pouquinho, não atualize nesse momento. Essas versões iniciais, elas costumam ter muita quantidade de erros, inconsistências. Então, o ideal é você esperar assim, uma 16.01, uma 16.02 ou até mesmo uma 16.1. Essa nomenclatura de pontos é versão mesmo, né? Quanto mais longe do número principal, menor é a atualização, quanto mais perto, maior é a atualização. Então, 16 é a atualização principal, sistema novo. 16.0.1 significa que é uma atualização de algumas features, algumas irregularidades que estavam acontecendo ali. Agora, 16.1, saiba que já é um pacote maior de atualização e, inclusive, de correção de erro. Então, essa dica vale ouro. Sempre tenha ela à mão, nunca faça uma atualização no primeiro sistema lançado. Sempre aguarde uma versão um pouco mais à frente. Só para vocês evitarem de instalar uma atualização que o computador vai parar, o iPhone vai parar, o iPad vai parar, não vai funcionar X, não vai funcionar Y, vai reiniciar, vai gastar muita bateria. Normalmente acontece isso nessas primeiras versões. Então, a dica de ouro para quem ficou até o final do vídeo, que vai comentar aqui embaixo, é: eu sei o segredo, e a dica é: nunca atualize na primeira versão de software que sair. Combinado? Então, pessoal, essas dicas valem para você fazer no iPhone. Aí o iPhone você vai conferir o backup diretamente lá nos ajustes, vai tocar no seu nome, iCloud, backup, e vai ver se o backup está feito. Depois você vai em ajustes, geral, armazenamento do iPhone e veja se tem o espaço disponível. No caso do iPhone, não precisa necessariamente 50 GB. De 20 a 30 já funciona. O sistema lá é menor de capacidade mesmo. Mesma coisa vale para o iPad. Esses mesmos passo a passo do iPhone serve para o iPad. Então, sabendo dessas 3 etapas e do segredo que é a terceira etapa, vocês vão ter uma atualização muito mais segura e tranquila. Combinado? Depois eu venho falar para vocês de quando atualizar computadores mais antigos, por exemplo, mas isso é um papo para uma outra hora, beleza? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos que estão aí doidos para ver qual que vai ser os novos sistemas que a Apple vai anunciar agora. Um abraço e até breve.